Graças a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Que alegria apresentar o meu culto racional juntamente com essa linda igreja, nossa Assembleia de Deus aqui na cidade de Birigui. Gratidão a Deus por essa noite de domingo, poder conhecê-los. Eu já estive aqui, mas faz uns 14 anos atrás. Não foi para ministrar nada disso, mas vim passear na época em Birigui. E hoje a felicidade se completa tendo uma oportunidade tão honrosa. Feliz em rever, mas conhecer presencialmente o pastor Emanuel. Muitas vezes nos vemos no Belenzinho em São Paulo, mas a gente, por ética, fica sempre ali no time de base, por distância, tendo um cuidado e um respeito. Mas louvo a Deus pela sua pessoa, pela oportunidade de poder falar no culto da família essa noite aqui, e deixo também minha gratidão ao querido companheiro pastor Adriano. Que Deus abençoe essa igreja, os projetos, esse ano, e que haja muita renovação sobre nossas famílias. Amém? Fui muito bem recebido pela irmã Edna e pelo pastor Paulo, muito querido esse casal, Deus abençoe. E também me ladeou até o momento o pastor Júnior, Deus abençoe, tá, pastor Júnior? Obrigado. Eu resido em São Paulo, estou com alguns compromissos na região, e está me fornecendo sua atenção ao diácono Mateus, que já foi apresentado. Obrigado por disponibilizar hoje. Amanhã, Três Lagoas, vou mandar um pouquinho aí. Muito obrigado, tá? Queridos, vamos considerar um texto bíblico para a nossa meditação, por gentileza. Salmos de número 113. Por gentileza, Salmo de número 113. Salmo de número 113. Por gentileza. Salmo de número 113. E nós vamos ler o verso de número 5. Salmos de número 113, verso 5. Nós temos uma projeção na tela dessa igreja. E se você puder, após a minha leitura, você faça essa repetição conforme aparece no telão, pode ser? Assim narra o texto sagrado: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Se você puder, repete por gentileza: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Vamos lá, 1, 2, 3. Verso 6, que se inclina, a tradução que eu estou utilizando, que se humilha para contemplar os que estão no céu e na terra. A tradução que temos no telão, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Verso de número 7, que levanta o pobre do monturo e do pó e o faz assentar-se junto aos príncipes, até mesmo com os príncipes do seu povo, que faz da mulher estéril mãe de filhos, habitar em uma casa sadia e farta e tornar-se alegre, louvando ao Senhor. Se você puder, diga forte comigo: quem é como o Senhor nosso Deus? Último texto na tela, por gentileza, na sua Bíblia, Marcos 4, verso 41. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Toda a igreja bem forte junto diga: quem é este? Então nós vamos falar quem é como, e a igreja responde quem é este. Pode ser? Vai lá e eu falo quem é como. Vamos lá? Quem é como? Quem é este? Feche a sua Bíblia e me empreste um pouquinho da sua atenção, serei muito breve. Nós temos um texto muito cabível para a proposta anual dos irmãos e uma reflexão, penso eu, ser útil para aplicá-la na sua vida, na sua família e na estrutura da sua espiritualidade. O livro dos Salmos está cobrindo 150 cânticos de uma coletânea com mais de 3.200 cânticos. Os cânticos que nós temos aqui são selecionados compreendendo um período de mais de 1.200 anos entre as citações dos primeiros autores até os últimos. Temos aproximadamente 7 autores dentro desta coletânea de 150 cânticos que participaram dessas composições ao longo dessa extensão de tempo. Os autores mais relevantes, você já sabe: Davi como pastor, rei Davi, Moisés como líder de Israel e outros mais como filhos de Corá, Emã e outras citações. Dentro destes autores nós temos uma coluna que separa os salmos, direcionando eles para serem cantados e entoados em ocasiões festivas com o propósito de louvar a Deus. Diferentemente de nós, a expressão precisa ser cuidadosamente traduzida para o nosso bom entendimento. Nós falamos canto porque a nossa herança vem da Septuaginta, uma tradução que partiu do original hebraico. Mas a estrutura hebraica para o que nós chamamos de salmos tem algumas diferenciações entre o grego e o hebraico. A título de introdução, eu entendo que é útil falarmos rapidamente desta diferença. Para a ideia do corpo grego ou da estrutura cultural grega, eles analisam a música como um teor e alguns até analisavam a musicalidade como uma divindade. Diante disso, a ideia da Septuaginta destoa um pouco da originalidade judaica. Ao falar salmos, nós estamos falando de cantos, usando uma expressão mais pura da palavra. O canto na cultura grega envolve música, ritmo, sincronia. Então o canto pode ser uma pessoa tocando, uma pessoa cantando ou um grupo cantando, mas nunca tem ali uma direção a quem está sendo cantado, ou a quem está sendo louvado, ou ao que está sendo cantado. Sempre direcionado à instrumentalização. A ideia é fazer o som, a ideia é abrir o som. Pastor, o que isso tem de diferente do mundo judaico? Tem tudo, porque o judeu não canta sem um propósito definido. Daí a ideia de Tehillim. A palavra hebraica Tehillim significa louvar. Qual é a diferença de canto? Que nem tudo que se canta louva. Qual é a diferença de louvor? Tudo que se louva, canta. Tem gente que está cantando, mas não carrega um louvor no que canta. E aí você tem uma diferença. Se você pega uma estrutura musical de um pagode, alguém está cantando, mas não está louvando. Se você pega uma estrutura musical de um rap, alguém está cantando, mas não está louvando. Se você pega uma estrutura musical de um rock, alguém está cantando, mas não está louvando. Qual é a diferença? Que Israel não canta sem um foco. Qual é o foco? O nosso canto é adorar ao Deus que nos deu fôlego de vida.
A ideia central deles não é deslocar a música do autor do fôlego da vida, mas é colocar o dono do fôlego da vida, que me permite cantar, para direcionar a ele novamente uma palavra de gratidão. Por isso que o salmista diz no Salmo 150: tudo que tem Alguém ouviu, mas não adorou. Tudo que tem. Então tem gente cantando, mas só a igreja aqui em Birigui pode adorar. Diante dessa distinção rápida, que eu estou querendo ganhar um tempo aqui, nós temos uma estrutura salmídica que é feita pelo salmista Davi, com um propósito direcionado. Ele faz a pergunta do Antigo Testamento no Salmo 113. A estrutura da pergunta dele cabe a nós um pouco de reflexão. Ele introduz no Salmo 113 a concepção ou a análise de alguém do lado de fora enxergando o seu Deus. Na ideia do Salmo 113, alguém está do lado de fora, e a análise desse alguém é falar desse seu Deus. É claro que, de acordo com Isaías 40, a partir do verso 9, nós não temos dúvida quem é esse Deus, porque Deus nenhum antes de mim houve, e depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o único Deus verdadeiro. Diante disso, o salmista vai colocar uma pergunta. A pergunta dele, com base de uma concepção dos rabinos, é um invocatio. Que é, pastor Emanuel, um invocatio? É quando eu faço uma pergunta, sabendo da resposta, mas eu quero provocar no leitor uma crítica, uma análise. Então ele coloca aqui uma estrutura a ser provocada em você, em mim, uma análise. Qual é a pergunta que ele coloca? Quem é como o Senhor nosso Deus? Pergunte para alguém ao seu lado: quem é como o Senhor nosso Deus? Por gentileza, pergunte para outra pessoa: quem é como o Senhor nosso Deus? Veja, a ideia da pergunta colocada aqui sobre a estrutura textual: quem é como o Senhor nosso Deus? Aí ele abre um pouquinho da estrutura e continua a reflexão: que habita nas alturas. Ponto. Quem é como o Senhor nosso Deus? Você já parou para pensar em qual resposta você daria para essa pergunta? Você já parou para pensar qual seria a sua argumentação? Qual seria a sua defesa se o seu vizinho perguntar para você: quem é como o Senhor seu Deus? Ou quem é o seu Deus? É exatamente essa a primeira ideia de Davi, ao deixar aberto essa reflexão: quem é como o Senhor nosso Deus? Meu coração já se alegra, mas antes de expressar minha total alegria, vamos embasar uma resposta. A primeira verdade aqui a ser considerada, dentre outras, é que essa pergunta é uma pergunta que ele está fazendo a outras ideias falsas de deuses pagãos, que estavam ao redor do povo israelita, ainda na união total do império israelita, sem passar pela divisão de Judá e todas as demais tribos de Israel. Diante dessa totalidade, ele está cercado pela Assíria, está cercado pela Jordânia, está cercado, descendo um pouquinho pelo Irã, ele está cercado por outras nações, e cada uma dessas outras nações está gritando: olha aqui, esse é o meu Deus, Marduk. Olha aqui, esse é o meu Deus, Astarote. Olha aqui, esse é o meu Deus, Nustrá. Olha aqui, essa é a minha deusa, Núzita. Mas ele está dizendo: todos esses deuses são obras da mão do homem. Mas eu vou perguntar: quem é? Como? A primeira ideia dele é comparatória, trazer a ideia do pronome de comparação como, colocando os demais diante dele. E adora a Deus se fizer sentido para você. Quem
Quem é como esse Deus, que antes que houvesse dia já era, e ninguém pode fazer escapar das suas mãos, e operando Ele, quem impedirá? Aleluia! Quem é como o nosso Deus, que segundo Jó 30, além de chamar todas as estrelas pelo nome, elas se apresentam, se deslocando da sua órbita até a sua presença, as estrelas se prostram e o adoram, dizendo: Ele é eternamente o nosso Deus. Vou te ajudar a entender quem é esse Deus. Esse Deus é o que nos lábios do seu amado Filho não permite, na coordenação do seu domínio, que nenhuma folha de uma árvore caia sem que Ele autorize que ela se desloque do seu tronco, que olha pelo teto da igreja de Birigui e vê cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Pastor, o que o Senhor está dizendo é ano de renovação, e Deus está dizendo: por que está temendo, se não há nenhum Deus como eu, o seu Deus? Se não atrapalha o seu culto, pergunta forte: quem é como o nosso Deus? Ninguém é como Ele. Aleluia. Ninguém é como Ele. Ninguém é como Ele. Ninguém é como Ele. A provocação de Davi é gerar essa crítica na sua mente, para você tentar achar alguém igual a ele. Isso é o invocatio judaico, e você não vai achar, porque Ele é antes de tudo, Ele é durante tudo, sem deixar de ser o que foi, Ele é depois de tudo, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. Eu e você ontem fomos, mas Ele é. Alguém entendeu? Eu vou pregar para você que adora. Eu e você ontem fomos, mas Ele é. Amanhã nós seremos, mas Ele é. Quem é, Pastor Júnior, como o nosso Deus, que olha as águas dos 4 oceanos e pega elas na mão como concha, sem deixar que uma gota caia em terra? Quem é como o nosso Deus? Segundo Isaías 41, que mede os montes em balança de precisão e conta o pó da terra. Quem é como o nosso Deus, que antes de você nascer no ventre da tua mãe já te chamou e as nações te deu por herança? Quem é como? Pastor, para a gente adorar de verdade, se esse Deus que conta as estrelas, se esse Deus que coordena a órbita, o universo e o espaço, se esse Deus que sabe cada fio que tem na minha, na sua, na nossa cabeça, é tudo isso, por que você está desesperado? Por que você está triste? Por que você entrou aqui abatido? Por que você está pensando que vai voltar para sua casa da mesma maneira que você saiu? Deus está usando os meus lábios para te dizer: se eu tenho controle de tudo da tua vida, eu também tenho o controle.
Se Ele controla tudo, se Ele é o controle, você acha que é da sua vida que Ele perdeu o controle? Você acha que é do seu casamento que Ele não está vendo? Se Ele vê o órfão abandonado, se Ele é o marido da viúva, se Ele é o abrigo do desamparado, se Ele é a água do sedento, por que é justo da sua vida que você chegou à conclusão que Ele não está tomando conta? Eu só vim te lembrar que no ano da renovação, de novo, o Deus que controla tudo e é o controle, também tem o controle da sua vida. Não é porque eventos ruins, ou complexos, ou problemas não previsíveis estão acontecendo que Ele não está assistindo, que Ele não está presente, que Ele não está vendo e que também não estão na sua agenda. E é aí que muda a pergunta. Se você puder, diga forte: qual? A pergunta do Antigo Testamento é quem é como. E eu falo, põe o microfone aqui, a adoração está nos seus lábios. Mas a pergunta do Novo Testamento é quem é este? A pergunta do Antigo Testamento era uma batalha de mitologias, de ideias pagãs, de deuses que se apresentavam sendo falsos deuses, que na verdade eram demônios. Então, a derrubada ali, a batalha de debates, o argumento era: quem é como o nosso Deus? Porque essa era a ideia dos pagãos, de titãs, de deuses, de deusas. Então as nações lutavam para que uma soubesse que o seu Deus é maior do que o outro Deus, quando vencia a outra nação. Mas qual nação venceu o Deus verdadeiro? Nenhuma. Então o Velho Testamento pergunta: quem é como? E adore, para a gente entrar e finalizar: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, e que mesmo habitando lá, se inclina, a minha tradução, se humilha para ver o céu e para ver a terra. Só para você ter uma noção do tamanho dele, o nosso céu atmosférico tem 7 divisões. O céu tem 3 níveis. O primeiro nível é dividido em 7 divisões atmosféricas. A metade é chamada de mesosfera. A mesosfera está a 45 quilômetros da Terra. O seu Deus está acima das 7 divisões do primeiro nível e acima do primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Ele habita acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que tendo essa dimensão, tendo essa grandeza, pastor Paulo se humilha para entrar dentro do quarto do pastor Emanuel e ouvir sua oração? Entendeu agora? Para entrar dentro do seu carro e ouvir você cantando, para entrar dentro do seu trabalho e estar lá com você. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, mas ele se humilha, ele se encurva, ele se anula. A palavra humilhar aqui, a forma hebraica dela, a estrutura hebraica dela, significa kamokaran. Kamokaran quer dizer tirar de dentro, esvaziar-se, colocar para fora, inclinar-se, trazer diante do rosto, agachar-se, tornar-se aquilo que você não é. Pastor, o que o Senhor está dizendo? O salmista está falando da encarnação de João 1:1. O que, pastor? Não entendi. Que o verbo se fez carne, mesmo sendo Deus. Ele abriu mão de ser Deus só para se encurvar e vir aqui na terra, ser igual a mim e a você, para dizer: eu sei o que você passa, eu sei o que você sofre, mas eu não vou te deixar no monturo e nem no pó. Vou te levantar.
Agora olha o que ele faz quando ele encontra as respostas. Quem é como o Senhor nosso Deus, que levanta o pobre do monturo e do pó? Quem é que levanta pobres? A gente quer levantar o melhor, a gente quer levantar os preferidos, a gente quer levantar o sangue azul, os Faria Limer, a gente quer levantar os top. Deus levanta o pobre, Deus levanta o improvável. Deus ainda vai lá no lagar e levanta o Gibeão. Deus ainda vai dentro da casa de Manoá e chama a existência o Sansão que não existe. Ele ainda vai lá dentro da oração de Ana e chama o Samuel. Tem alguém entendendo isso aqui? Quem é como o Senhor teu Deus, que levanta o pobre, o improvável? Quem? E ele não só levanta o improvável, o desfavorecido, como o coloca para se assentar entre os príncipes e até entre os príncipes do seu povo. Chora mesmo, porque agora a mensagem vai arder na sua alma. Por quê, pastor? Porque tem mães aqui que eram estéreis. E quem é como o Senhor nosso Deus, que pega a mulher estéril e faz ela cantar hoje no círculo de oração como uma avó alegre, mãe e vó de netos? Olha lá, mãozinha. Quem? Se essa mensagem fez sentido para você até aqui, levante uma das mãos para o céu, como disse o nosso pastor Emanuel, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da autoridade do ungido desta casa. Se esta palavra não é minha, é de Deus, você tem 1 minuto ou 2 para falar alguma coisa para Ele agora. Quem é que mudou o teu cativeiro? Você tem isso, ano de renovação, não é? Quem é que chamou à existência o papai? Quem é que deu o filho para a mamãe que não podia? E você já é pai, já é bisavó, já é trisavó. Então com a mãozinha levantada, quem é que chegou aqui em Birigui de chinelo, hoje é dono de casa de aluguel? Quem é que chegou aqui pobre, caído, quebrado, hoje é advogado, é promotor, é psicólogo, é juiz, é pedagogo? Então hoje levanta a tua mão para dizer: esse é o meu Deus. Levanta a tua mão para adorar. Disse nosso pastor, nós somos pentecostais. E se tem 3 pentecostais aqui, faz um barulho de gratidão, de adoração, de louvor. Abre a boca agora. Quem é como o Senhor nosso Deus, que faz investimento em terra que não produz fruto, só para ver nascer filhos e ela chamá-los de filhos, netos, e dizer: quem colocou você aqui foi Deus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que chama os improváveis e os desfavorecidos? Quem é como o Senhor nosso Deus, que se humilhou até nós e olhou para a cananeia, olhou para a samaritana, olhou para o leproso, conversou com eles? Quem é? Então a pergunta do Antigo Testamento é respondida no Novo: quem é como? Aí o Novo grita: quem é este? Isso, chora, pastor Paulo. Sabe por quê? Porque aquele que era oculto, Romanos capítulo 1, e inescrutável, 1 Coríntios capítulo 2, agora se revelou a nós. Aquele que era o mistério oculto de Deus, dantes não conhecido, mas que esteve entre os nossos pais, Hebreus capítulo 1, verso 3, agora se manifestou e vemos exatamente como Ele é. Quem é este? Este é o que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o varão que viria para colocar a lei de Deus, não em tábuas que quebram, mas em corações, para ter o caráter e a conduta do céu. Quem é este? Este é o Alfa e o Ômega,
reproduzindo o seu pastor, sem prejudicar e sem machucar o seu irmão. Coloque a mãozinha no ombro dele e diga para ele: eu vou falar quem é, você fala Jesus. Diga para ele, você fala Jesus. Quem é que te tirou da biqueira de droga? Quem é que te arrancou do crack, da cocaína, da maconha? Quem é que escreveu o teu nome no livro da vida nos céus? Quem é que perdoou os seus pecados? Quem é que tirou os seus vícios pornográficos, cibernéticos, digitais? Quem é que arrancou do teu peito, da tua alma, da tua mente? Quem é que entrou no seu córtex cerebral, foi lá no seu cerebelo, entrou no lóbulo parental, foi lá dentro da sua semídia e arrancou de lá o vício, a droga? Quem é que tirou a AIDS do seu sangue? Quem é que tirou o seu sangue do câncer? Quem é que jogou para fora a dor, o luto, o choro, a depressão? É Jesus. É Jesus. Eu falo para terminar. Quem é esse? Você grita: é Jesus. Quem é esse? Adebirigui. Quem é esse? Adebirigui. Então adore a Ele. Adore, 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 adore. Glória a Deus. Aleluia.
Pode continuar, baixinho. Pode continuar. Enquanto eles vão cantando, você que precisa de uma cura, de um milagre, o ambiente está propício. Vem aqui receber a oração da fé. Quem é este? É Jesus. Jesus quer curar aqui nesta noite. Se há alguém enfermo, vem aqui, nós vamos ungir você. Sai do seu lugar, use a fé. Vou pedir para o pastor Denilson e o pastor Domingos me ajudarem aqui. Fica um de cada lado. Quem é este? Ele é o Jesus que cura. Cura câncer, cura paralisia, cura problemas psicológicos, problemas renais, problema no coração. Jesus fará milagres aqui nesta noite. Jesus fará milagres aqui nesta noite. Pode começar a ungir. Pode ungir, orar. Pastor Felipe, ora. Os pastores nos ajudem aqui, ore pelos irmãos. Alguns vão orando, outros vão ungindo, e a igreja vai adorando. Quem é este? Ele é Jesus. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Aleluia. A igreja se ponha de pé. Tem mais pessoas chegando. Pode vir, Jesus quer fazer milagres na sua vida hoje. Você que está com problemas familiares, problemas lá na sua casa, lá na vida do seu filho, da sua filha, vem aqui interceder por ele ou por ela. Problema no casamento, problemas diversos. Os pastores nos ajudem orando. Ore pelas pessoas que aqui estão. A unção de Deus está neste lugar. Jesus está curando enfermidades aqui nesta noite. Jesus está restaurando vidas. Quem é este? Ele é Jesus. Quem é este que acalma o mar, que manda o vento sossegar? Ele é Jesus. Quem é este que deu vista ao cego? Ele é Jesus. Quem é este que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias na sepultura? Ele é Jesus. Quem é este que limpou os leprosos? Ele é Jesus. Quem é este que perdoou a mulher de João capítulo 8, pega no ato de adultério? Ele é Jesus. Quem é este que perdoou e salvou Zaqueu? Ele é Jesus. Quem é este que perdoou até mesmo seus algozes inimigos, que lhe feriram lá na cruz, lá no Gólgota? Quem é este que disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Ele é Jesus. Quem é este que prometeu enviar o outro Consolador? Ele é Jesus. Quem é este que enviou o Consolador? Onde os quase 120 irmãos estavam reunidos em Jerusalém, em Atos capítulo 2, Ele enviou o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ele é Jesus. Quem é este que tirou Pedro da prisão, guardado por 16 soldados, acorrentado atrás das grades, mas ele ouviu a oração da igreja lá na casa da irmã Maria? Quem é este? Ele é Jesus. Quem é este que amou os gentios como Cornélio
e tantos outros que aos olhos dos judeus estavam fora do alcance da graça de Deus, mas Ele amou, Ele salvou, Ele libertou. Ele é Jesus. Quem é este que libertou aquela jovem escrava possessa lá na cidade de Filipos? Ele é Jesus. Quem é este que prometeu voltar para buscar a sua igreja e levar para o céu? Ele é Jesus. Quem é este que está presente nesta noite e que usou o pregador de forma extraordinária? Ele é Jesus. Quem é este que está curando agora? Ele é Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus. Receba dons de variedade de línguas em nome de Jesus. Há distribuição de dons aqui nesta noite. Quem é que faz isso? É Jesus. Quem é que restaura? É Jesus. Quem é que levanta? É Jesus. É Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós cremos que o Senhor está agindo agora. Nós cremos que o Senhor está operando milagres agora. Nós cremos no poder da palavra que foi pregada. Nós cremos que o Senhor está agindo através da Tua palavra, que é poderosa, é viva e é eficaz. Senhor, cura as enfermidades agora. Enfermidade nos ossos, no sangue, enfermidade nos rins, no coração, nos pulmões, enfermidade na mente. Sai agora em nome de Jesus. 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 Depressão, sai agora em nome de Jesus. Desânimo, tristeza, sai agora em nome de Jesus. Quem é este? É Jesus. Abrace pelo menos dois aí e diga: Jesus está aqui.